Fala pessoal, eu sou o professor Marlon Pereira, estou aqui mais uma vez para resolver questões junto com vocês, certo? Hoje nós iremos resolver questões do nosso material do segundo ano, no volume 7, capítulo 19, esse capítulo que trabalha com o espaço geográfico urbano. Hoje iremos responder questões relacionadas à urbanização brasileira, então a formação das primeiras cidades e vilas no Brasil, as atividades econômicas que impulsionaram esse processo de formação das cidades e também discutiremos um pouco sobre as características do espaço urbano nacional. Então vamos lá. A primeira questão, ela está na página 12 do nosso material, certo? Ela diz o seguinte: no Brasil havia algumas vilas e cidades já no princípio de sua colonização. Uma característica comum na maioria delas era seu posicionamento geográfico. Observe o mapa a seguir das vilas e cidades do Brasil colônia e responda à questão: qual a principal característica do posicionamento geográfico de tais cidades e que cidade constituía exceção? Então, assim, é de comum conhecimento que o processo de ocupação do Brasil aconteceu do mar em direção ao interior. Certo? Isso por quê? Porque a chegada dos europeus aconteceu por vias marítimas, principalmente através do Atlântico, certo? Então, essa chegada europeia, ela impulsionou a formação das primeiras vilas e primeiras cidades, que cresciam principalmente em torno aos portos que iam se desenvolvendo em nosso país. As feitorias, elas eram áreas, né, de acúmulo de recursos, né? Os recursos que eram extraídos em nosso território eram deixados nessas feitorias que depois eram conduzidas à Europa, principalmente a Portugal. Então, o processo de ocupação do território nacional, ele inicia pelo litoral e posteriormente se expande para o interior. Então, isso é comum as principais cidades do período colonial brasileiro. Só que uma exceção entre essas cidades é a cidade de São Paulo, certo? A região de São Paulo, ela fica não tão distante do litoral, fica ali entre São Paulo e o litoral fica a Serra do Mar, tá? Que ali, então, impede essa ligação direta, né, entre São Paulo e o litoral, mas São Paulo se torna logo uma importante região urbana do território nacional e se expande, né? Hoje sabemos que São Paulo é a região com a maior concentração de pessoas e de capital no território nacional. Isso muito impulsionado pelas atividades econômicas que viriam a seguir ao processo de colonização do território nacional, ok? Vamos lá. Então, resposta: como se pode constatar no mapa, as vilas e cidades pioneiras no Brasil colônia, fundadas até o final do século XVI, eram todas costeiras, com exceção de São Paulo. Embora não muito distantes da costa, essa localidade se situa do outro lado da cadeia marinha, ou da Serra do Mar. Ok? Vamos lá. Segunda questão, também na página 12, diz o seguinte: no século XVIII, ainda antes do nosso país se tornar independente de Portugal, algumas atividades econômicas fundamentais eram praticadas. Quais eram elas e por onde se distribuíam em nosso território? Então vamos lá. Vamos citar, aliás, as principais atividades econômicas do Brasil ali durante o século XVIII, e iremos pontuar as regiões onde elas se desenvolveram. Primeira atividade, né, uma das mais importantes para o desenvolvimento do Brasil e para a consolidação do Brasil enquanto nação, foi a exploração da cana-de-açúcar, tá? Matéria-prima para o açúcar refinado, que era supervalorizado na Europa. Então, a cana-de-açúcar, ela foi superproduzida no litoral do Nordeste até o Sudeste. Então, se expandiu por toda essa região litorânea do Brasil, ok? Principalmente na região da mata, né?
nordestina é a região onde tem o maior desenvolvimento da produção de cana-de-açúcar nesse período, certo? Então, a Zona da Mata é uma região muito importante economicamente e socialmente para o desenvolvimento do Brasil ali durante o século XVIII. O outro produto muito importante, e aí desde lá do início do Brasil Colônia, é o pau-brasil. Do pau-brasil era possível extrair um líquido, né, que servia como tinta, né, para os tecidos. Então, esse líquido que era extraído, esse líquido vermelho que era extraído do pau-brasil, ele era levado para a Europa, principalmente para as manufaturas e indústrias têxteis que começavam a surgir nesse período, e aí servia para tingir esses tecidos e para serem comercializados por diferentes nações no território europeu. Então é outro produto que foi super valorizado. O pau-brasil, ele também acompanhava o litoral, mas ele ia um pouco mais ao interior, diferente da cana-de-açúcar, que estava super ligado à região litorânea do território brasileiro. Outro produto muito importante, e aí até mesmo para o processo de interiorização do Brasil, é a pecuária, certo? Ou foi a pecuária. A pecuária, ela se estendia em extensas áreas do sul, do centro-oeste, olha aí, atividade no interior do Brasil, e no nordeste, né? Então, outras regiões que se desenvolveram a pecuária em seus territórios foram São Paulo e Minas Gerais. Então, a pecuária, desde lá do início do processo de ocupação do território nacional, sempre foi uma atividade muito importante para o desenvolvimento econômico do Brasil. A mineração, ela vai ser uma atividade bem específica de Minas Gerais, né? E com uma parte da Bahia e do centro-oeste também houve uma exploração. Mas a mineração, ela proporcionou um processo de atração muito forte de trabalhadores, principalmente de trabalhadores nordestinos, em direção ao sudeste, a região de Minas Gerais. As drogas do sertão, que eram diferentes produtos, né, frutas, raízes, sementes, plantas, que eram extraídas da floresta amazônica e que eram comercializadas com diferentes fins medicinais, culinários, enfim. Eles serviam para para uma comercialização bem ampla, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Então, por isso também impulsionou a economia nacional nesse período. E, por fim, o algodão, que foi importante para o desenvolvimento das economias, principalmente aqui no Nordeste. O Ceará foi uma das regiões muito importantes, né, para a produção do algodão no território nacional. Então essas são as atividades mais importantes na formação do território brasileiro, né, no processo de desenvolvimento das atividades econômicas, num processo, num embrião ali do processo de urbanização do Brasil. Então, os produtos mais importantes: a cana-de-açúcar, pau-brasil, pecuária, a mineração, as drogas do sertão e o algodão são os elementos mais importantes desse período, tá? E aí, para a gente concluir, vamos resolver essa questão, né, que nos pede uma análise de um gráfico, ok? Então, diz o seguinte: observe o gráfico a seguir com a distribuição percentual da população brasileira entre 1772 e 1782. O gráfico apresenta uma concentração que indica a predominância econômica regional do Brasil. Explique essa concentração e registre quais transformações econômicas e geográficas puderam ser observadas no final do século XVIII. Então vamos lá. Vamos observar primeiramente o mapa. Se você observar bem, há uma grande concentração populacional no Nordeste e no Sudeste. Nesse período, o Nordeste era a região mais populosa, né? Cerca de 47% da população brasileira. E o Sudeste, a segunda região, com 41% da população. Então, quase 90% da população brasileira estava concentrada nessas duas regiões. Por que essas regiões eram as mais populosas do Brasil? Essas regiões, elas eram as mais populosas porque concentravam as principais atividades econômicas. Como eu falei na questão anterior, pecuária, né? A questão da cana-de-açúcar, do algodão, da mineração.
todas essas atividades estavam concentradas nessas duas regiões. Consequentemente, você tem aí um maior processo de ocupação nessas duas áreas. Também vale lembrar que a primeira capital do Brasil, né, Salvador. Consequentemente, você tem uma superconcentração populacional na capital do país. Então, o Nordeste foi uma região que primeiro foi ocupado no território brasileiro. Então, você pega e associa essas duas questões, a questão econômica e a questão política, e aí você vai ter a maior concentração populacional ali até o século XVIII nessas duas regiões. Porém, após o século XVIII, né, principalmente após o processo de independência do Brasil, há um processo de interiorização das atividades econômicas. Então, passam a ter mais atividades distantes do litoral brasileiro, e aí a partir daí nós temos uma mudança nessa estrutura de ocupação da população no território nacional, tá bom? Então, pela leitura do gráfico, pode-se observar que a maior concentração populacional ocorre no Nordeste e no Sudeste, com quase 90% da população do país. O período correspondente a uma fase de transição econômica e geográfica no Brasil. Em meados do século XVIII, as minas de ouro e de diamante, principalmente, motivaram a fixação da população em áreas bem distantes do litoral e dos principais centros de contato com Portugal e Europa, como Rio de Janeiro e São Paulo. Tá bom? Pessoal, nossa aula de hoje nós concluímos, falamos muito sobre o processo de ocupação do território nacional, sobre a formação das primeiras cidades. Espero que eu tenha ajudado. Nos encontramos numa próxima. Valeu, um abraço e até mais.